Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que traz muitas novidades, dicas, entrevistas, bate-papo, muito sobre o mundo dos negócios para você se conectar com tudo que está acontecendo aí no mundo em termos de negócios, de empreendedorismo e muito mais aí. E a gente já começa o Pulso Empreendedor aqui na RC7. Hoje tem um grande convidado, alguém que também está habituado a estar aqui no rádio, mas eu já vou apresentar ele. Antes eu quero te convidar a curtir o nosso programa no YouTube, curtir nas redes sociais, curtir também no Spotify e participar com a gente. Você que está ouvindo aí pelo rádio, se conecta com o Pulso. Tem muita novidade nesse ano, como a gente prometeu, muitas entrevistas com empresárias, com empresários, com pessoas que são do ramo, do setor e que estão fazendo a coisa acontecer aqui na Serra Catarinense. E a gente quer te convidar a fazer parte disso, inclusive te desafio, se você tem um tema bacana, tem uma história para contar, vem aqui que de repente a sua sugestão vira um programa no Pulso também. E no Pulso de hoje, então, a gente tem o empresário Gustavo Gabriel Tais, que vai falar com a gente um pouquinho sobre a sua jornada de empreendedorismo, o desenvolvimento aí da sua carreira, mas eu quero só dar uma notícia rapidinha aqui. A gente tem conosco aqui dica de gestão com a BeMind, que está sempre com a gente aqui fazendo a parte contábil, terceirização de processos administrativos, um trabalho de excelência. Se você quer o contato, está aí no @BeMind Soluções e no WhatsApp 499 99370001. Também conosco a Nipur Finance, o seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos, 8 anos aí atendendo empresas, atendendo pessoas e ajudando a conquistar os objetivos aí no mundo dos investimentos. Um parabéns aí para toda a equipe da Nipur pelos 8 anos aí, com uma equipe realmente focada, uma equipe jovem, uma equipe inovadora e, claro, uma equipe que ajudou muita gente a ter acesso àquilo que antes nem conhecia, né? Além da educação financeira, o mundo dos investimentos, o mercado financeiro, de uma forma descomplicada, democrática e acessível para você. Então tá aí a Nipur no @NipurFinance e também no WhatsApp 499 99568641. Também conosco a T Plus, toda a tecnologia que move esse programa aqui, o Pulso Empreendedor, ela é impulsionada pela AT Plus, que está sempre com a gente aqui, já há muito tempo com a gente no projeto, e tem novidades da AT Plus aí. O Vini, o Maicon estiveram aí recentemente numa feira muito bacana do segmento de tecnologia em Londres e vão contar para a gente também nos próximos programas um pouquinho sobre essa experiência. Mas voltando aqui, eu já apresentei aqui o nosso convidado, retomo aqui então Gustavo Gabriel Tais, e ele é empreendedor, é empresário, né, atua aí no segmento aí de floricultura, jardinagem, mas também tem uma ampla experiência aí também no serviço público, também tem uma experiência muito bacana de trabalho voluntário, de fazer as coisas acontecer aí na cidade, tem formação em administração, formação também na parte técnica aí, né, do agro, né, e também tem programa dele aqui na RC7, né, o RC7 Agro aí, é a estrela aqui, hoje eu estou entrevistando uma estrela, estou entrevistando Gustavo Gabriel Tais. Seja bem-vindo ao Pulso aí, Gustavo. Malek, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, e já de antemão quero dar os parabéns ao Pulso Empreendedor por toda essa conexão que vocês têm, pelas empresas que apoiam. Afinal de contas, já posso dizer que essas empresas, com certeza, são grandes players desse mercado. Afinal de contas, diga-me com quem anda, saberei quem eres, e fico muito feliz dessas empresas estarem caminhando ao seu lado e ao lado do Pulso Empreendedor. Então, isso me dá um grande indicativo do que está por trás, né? Por trás e junto ao Pulso Empreendedor. Obrigado pelas considerações iniciais, e é isso aí, estou à disposição. Novamente, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui conversando contigo no dia de hoje. A satisfação é toda minha, você é um daqueles caras que quando a gente encontra na rua e vai falar qualquer assunto que seja, vem papo bom, né? Então acho que o ouvinte hoje tem que se preparar, porque vem muita coisa boa, mas muita gente não conhece o Gustavo, né? Talvez ou não escuta no horário do RC7 Agro, ou ainda não teve contato por qualquer motivo. Gustavo, fala um pouquinho pra gente da tua carreira, da tua formação, como que você começou, né, onde que você estudou, fala um pouquinho pra gente conhecer um pouco da tua história. Bom, eu sou paulistano, né, da capital, São Paulo, capital, e aos 13 anos de idade, meu pai decidiu voltar para Santa Catarina, que ele é catarinense, né, então ele veio um ano antes da família e logo em seguida a gente mudou para Blumenau.
E em Blumenau eu só fiquei 1 ano. A minha vontade era fazer técnico agrícola, criado numa grande metrópole, né? Com certeza maior que nós temos no Brasil. E não tinha muito essa bagagem agrícola, mas eu acho que estava na cabeça pelas histórias que meus avós contavam, né? Principalmente meu avô paterno, que veio da Argentina, migrou da Argentina, do interior da Argentina para cá, e era pecuarista, né? Então isso ficou muito na minha mente, né? Todas as histórias. Ele me levava os finais de semana para andar a cavalo em Santa Amaro, e isso acho que foi de fato decisivo, né? Nas minhas vontades de guri, né? De fazer isso aí. E eu conheci Lages porque meu pai trabalhava na Abril Cultural na época, né? Que era uma empresa que tinha grandes publicações, né? Na época que não se tinha internet ainda, né? As publicações, o conhecimento era visto nas revistas e nos jornais, né? E teve um determinado momento da vida do meu pai que ele ganhou uma concessão de distribuição. Então ele tinha que escolher cidades, uma das cidades que estavam disponíveis, né, para fazer essa distribuição regional. E eu era muito parceiro, gostava de estar com meu pai. E então, numa oportunidade, nós viemos a Lages. E me chamou muita atenção, porque quando você vem de São Paulo, você passa, ao entrar na cidade, pelo Parque Conta Dinheiro e, na sequência, pelo CAV, pela UDESC, né? E na época ainda era colégio agrícola. E aí isso ficou na minha cabeça, né? Colégio agrícola, né? Ou seja, aquela vontade que eu tinha de fazer alguma coisa no setor agrícola com esse colégio. Foi a primeira vez que eu fiquei sabendo que existia, eu era muito novo. E por fim, isso ficou gravado na minha cabeça. Meu pai de fato abriu essa distribuição, que hoje está na mão do Hernani Luiz Vieira, né? Que é um dos proprietários Sim. da antiga Banca Central, que hoje é o Café Central, né? Muito conhecido. Bem conhecido também, um querido também. Um empresário, sim, uma pessoa que sempre esteve muito envolvida nas causas sociais também. E o resumo foi esse. Em um determinado momento, então, o pai veio para Santa Catarina, nós viemos 1 ano depois, e eu não me adaptei muito em Blumenau, eu fiz a 8ª série lá e não tinha vontade de continuar lá porque eu tinha essa questão do técnico agrícola. E ficou na minha mente que eu faria, e assim eu fiz. Aí você estudou no colégio agrícola, onde é o CAV, o UDESC? Na verdade, não. Não? Teve um momento, eu não saberia exatamente detalhar em que momento, mas a UDESC é do Estado, né? O colégio agrícola é estadual e a UDESC é estadual, de igual maneira. E então, onde era o colégio agrícola passou a ser a universidade, né? Um campi da UDESC, e o agrícola foi deslocado por uma fazenda entre Lages e São José do Cerrito, né? E fica em São José do Cerrito. E eu vim sozinho, então, quando eu terminei a 8ª série, eu peguei um ônibus, vim sozinho atrás do colégio agrícola e cheguei, não era mais colégio agrícola, era uma universidade. Fui na Secretaria de Educação, perguntavam o que tinha sido do colégio agrícola, disseram que tinha ido para o Cerrito. Peguei um ônibus na antiga rodoviária, que hoje é uma praça ali, né? E peguei um ônibus, fui para lá, bati no Cerrito, olhei, era uma fazenda, me matriculei, voltei para casa, isso era outubro, novembro, e em fevereiro... Começou no colégio agrícola. Sim, vim sozinho, fiz minha matrícula sozinho, fiz meu enxoval sozinho e vim embora. Que idade você tinha, Gustavo? Eu tinha 15 anos. Você vê que é uma coisa, né, que a gente observa, assim, várias histórias como a tua, eu já ouvi algumas histórias nesse sentido, né? Era comum, né, pegar o ônibus, se virar sozinho com essa idade e resolver a vida mesmo, tomar decisões importantes, né, ter que decidir coisas. Eu acho que isso era uma autonomia que era dada aos jovens, mas também... isso de alguma forma servia para desenvolver também, né, esse lado empreendedor de alguma forma, porque para um jovem de 15 anos decidir tudo sozinho, hoje não tem mais isso, né? Hoje os pais acompanham muito mais. Como que tu enxerga essa liberdade que foi dada, essa autonomia versus o desafio para você mesmo? Talvez tenha outra palavra, Malik, que eu acho que é interessante, né? Até que ponto você confia no teu filho, né? Então, eu via que o meu pai deixou sempre, embora ele tenha constituído uma empresa, inclusive uma empresa de grande sucesso na área de auditoria interna, meu pai então foi
presidente dos auditores internos do Brasil, Olha trabalhou só. para grandes empresas Depois como... da distribuição. Não. Depois. Ele largou, deixou de ser empregado, então ele trabalhou na Pricewaterhouse, trabalhou no Grupo Sadia, trabalhou na Abril Cultural, trabalhou na Rio Blind, que faz aquela bebida Smirnoff, Old Age e tal, então ele sempre trabalhou como auditor interno, né? Entendi. Então chegou um determinado momento, ele veio e abriu, se associou a uma empresa chamada Actus Auditores Independentes de Blumenau, que também presta serviço de auditoria, associação familiar, enfim, na área de consultoria. E mesmo tendo uma empresa bem constituída, né, e tanto eu quanto a minha irmã, a gente também, nós somos das sociais aplicadas, né, onde estão aí os cursos de administração, economia, contábeis, essa área de contabilidade nunca me chamou atenção. E o pai nunca fez muita força para que a gente ficasse na empresa. Ele não quis convencer vocês de um caminho. Eu nunca percebi isso da parte do meu pai, né? E a minha vontade, né, filho de alemão, um alemão teimoso, minha mãe argentina, faca na bota, e vontade de sair muito cedo de casa também, trilhar meu próprio caminho, e eu tinha por parte dos meus pais essa confiança, entendeu, Malik? E já em São Paulo, criança, eu também tinha muita liberdade. Eu me lembro de, por exemplo, pegar uma bicicleta no Alto da Lapa, andar 17 quilômetros para ir até a aclimação onde que minha avó morava. Passar por toda a Avenida Paulista pedalando. Isso... Hoje em dia... É praticamente inconcebível você deixar uma criança com 12, 13 anos pegar uma bicicleta e atravessar São Paulo. E não que eles deixassem, mas a gente fazia, entendeu? Mas a gente é igual, né? O importante era chegar em casa a um determinado horário. Mas eu não sei se existe ou não existe. Talvez o que eu gostaria de dizer é que é mais raro de se observar esse tipo de iniciativa, né? Será que é porque tem muito mais alternativa? Será que existem mais possibilidades no dia de hoje? Será que existem outras formas de acessar a informação? Existem outras formas de você acessar esse conhecimento que a gente muitas vezes tinha que se deslocar no passado? Então, eu acho que a situação faz cada pessoa, né? Certo. Então, eu não sei se é melhor ou pior, eu sei que era como aconteceu para mim. Como aconteceu contigo. E aí, essa tua experiência no colégio agrícola, você, obviamente, terminou, né, os teus estudos ali, e aí você foi trabalhar com o quê? Quando eu terminei o colégio agrícola, assim como a maioria dos colégios técnicos, você tem que sair para estágio. E na época, eu me juntei... com alunos que tinham desejos grandes. Essa é a primeira dica que de repente eu já deixo aí, né? Se junte com pessoas que sonham grande, né? E naquele momento no agrícola nós estávamos em 3 alunos que sonhávamos grande. E naquela época onde você não tinha acesso à internet, só para você ter uma ideia da situação que a gente viveu no agrícola, tá? O primeiro fax que o colégio agrícola teve foi em 93, mais ou menos na época que eu estava terminando, e foi meu pai que deu porque ganhou de uma empresa. Olha só. Tá? Então, para você pegar uma assinatura de estágio, você tinha que ir muitas vezes na cidade sede da empresa para pegar a assinatura do proprietário ou do ordenador e trazer de volta para o agrícola. Um fax foi uma revolução tecnológica naquele momento onde você encaminhava para a empresa um documento, eles assinavam e te remetiam de volta. Conectou o colégio com o mundo, um fax. Olha só. Ou seja, a economicidade que gerou naquele momento. Enfim, esses 2 amigos e eu, Giovanni Lázari e Marcos Portes, nós sonhávamos em fazer o estágio fora do país. Mas como fazer isso, né? Então eu me lembro como se fosse hoje, nós começamos a mandar correspondência para os consulados, perguntando se tinha algum convênio, se existia alguma possibilidade de estágio e tal. E aí, mandando carta e recebendo carta, nós começamos isso um processo talvez 1 ano e meio antes de sair para o estágio. Recebemos sim uma resposta do consulado americano que existia uma associação que eles indicavam, que se chamava Noyukai Kokusai, que fazia intercâmbio entre jovens agricultores. Olha que essa instituição ainda existe e faz intercâmbio de jovens agricultores entre Brasil, Japão e Estados Unidos. E aí nós começamos essa relação e aí vem o segundo toque, né?
motive outras pessoas a fazer coisas boas, né? E junto com a gente foram 7, né? Então fomos nós 3, mais 4. Acabou incentivando um grupo maior. Sim. Aí nós fomos em 7 egressos do Colégio Agrícola Caetano Costa fazer um intercâmbio nos Estados Unidos em diferentes áreas, né? E foi isso, esse foi o início da carreira. Aí você aprendeu um monte de coisa lá, chegou no Brasil, de volta, e eu te pergunto, você visualizou alguma oportunidade? Porque você também se formou em administração, além da questão agrícola e do colégio agrícola, você também se formou em administração, mas hoje você tem um negócio que é a Garden, e outros negócios que eu sei também que tu lida com várias coisas, mas aí eu te pergunto, onde que você, nesse retorno, o que te deu de bagagem lá e aonde que você viu oportunidades para empreender aqui no Brasil? Aí vai uma coisa antes disso aí, Malik, a questão dos orientadores. Quem é teu orientador na tua formação? Né? E eu tive aí a eterna gratidão, eu já tive a oportunidade de falar para ele várias vezes, já falei inclusive no ar várias vezes, que é o Vilmar Estimamiglio, né? O professor Magrão, que era de fruticultura. Esse foi um grande incentivador, porque a Noyukai Kokusai tinha várias frentes de estágio, vários segmentos. E dentro do escopo do que tinha lá, a maioria eu tinha visto no agrícola. E uma das únicas áreas que eu não tinha visto era a parte de floricultura. Mas eu queria gado de corte, mas eu sabia que no intercâmbio dos Estados Unidos eram poucas fazendas que eles tinham convênio. Eu falei, professor, a parte de bovinocultura parece que não tem tantos lugares disponíveis, tal. E ele disse, Gustavo, olha só, e o que você acha de floricultura? Você está louco, professor? Eu sou cidadão, um homem, você parece que é louco. Ele disse, Gustavo, exatamente por isso, por poucas pessoas quererem, eu acho que é uma grande oportunidade para ti. Olha só. Né? Eu acho que é uma grande oportunidade, afinal de contas você está indo para lá, você vai pegar o que você quer, você vai aprender o inglês, mas você vai ficar num lugar onde que existe grande diversidade. E a Califórnia, na época, em 94, 95, era um grande centro de produção de flores e plantas ornamentais. Foi um mercado gigantesco. E foi isso que eu fui fazer lá, né? Foi aprender com flores. E nesse processo tinha onde que eu aprendi o cultivo de flores e plantas ornamentais. Rosas, né? Foi o que eu escolhi. Tinha tanto lugar para trabalhar com flores que você podia escolher a cultura, né, que você poderia trabalhar. E eu acabei escolhendo a rosa porque eu era ignorante. E quando você pensa em flores, você pensa a primeira é a princesa, né? A rainha das flores, que é a rosa. E enfim, tudo começou mais ou menos dessa maneira. E aí, Gustavo, você fundou a Garden aqui em Lages, então, a partir dessa tua experiência? Não, teve muita coisa. Tem coisa no meio? Não sei se tu quer deixar para o segundo bloco, porque é bastante coisa, viu? Não, acho que você pode me falar então mais. Vamos lá. Olha só, Malik, quando eu trabalhei lá nos Estados Unidos, então, foi com essa parte de rosas de corte. Em paralelo, o meu patrão tinha muitas casas que ele alugava lá na Califórnia. E aí, aquela história, nós estamos lá, não tinha família, jovem, sempre querendo um dinheirinho a mais. Eu comecei a fazer manutenção das casas dele. E ele era um japonês e me ensinou a fazer matsu. Matsu é os formatos de árvores grandes ou bonsais em árvores plantadas no jardim. Olha só. Então, eu fui aprendendo isso também, né? Uma arte, né? Isso uma arte de fazer podas e condução de árvores e tudo mais. E quando eu cheguei, então, ao Brasil... para você ter uma ideia, eu vim como representante de mudas melhoradas geneticamente. Antes de terminar meu estágio, eu voltei para o Brasil, fiquei aqui um período e voltei para assumir a gerência de produção dessa fazenda. Passando um ano, eu recebi uma proposta para trabalhar para um breeder, que é uma empresa que faz melhoramento genético. E fiquei ali uns 6 meses trabalhando com eles, e eles me prepararam, então, para vir ao Brasil fazer a venda de plantas. Foi aí que eu conheci o pessoal de Olambra, os grandes players da produção de flores e plantas ornamentais no Brasil. Voltei para o Brasil e comecei a ir para Olambra, começar a fazer as vendas. Esse negócio, infelizmente, não prosperou.
E por quê? Porque ainda no Brasil tinha muita questão de pirataria, não tinha leis ainda bem estabelecidas de proteção de variedades, de conhecimento de proteção intelectual e tudo mais. Isso eu estou falando de 98. Não tem conhecimento disso, né, Gustavo? De que existe, né, toda uma regulamentação para essa parte de multas, de comércio. Hoje tem, hoje ainda tem, né? Hoje, por exemplo, o CAV desenvolve novas variedades de morango, e hoje tem toda essa questão de rastreabilidade genética e tudo mais, mas na época não tinha. E eu ia voltar, então, eles me chamaram para voltar para os Estados Unidos para fazer mais um período de estágio e então para a América Central. E nisso eu recebi uma proposta de Olambra, para trabalhar em Olambra. Antes disso, recebi uma proposta da Keishi Saito, que é dos japoneses ali da região de Atibaia, e aí me mandaram para o Ceará, fui fazer uma prospecção de produção no Ceará, voltei, e aí uma empresa chamada... agora esqueci, Flortec, que é uma empresa que dá consultoria na área de flores, me conheceu, pegou meu currículo e tal, e me colocou na maior empresa de produção de rosas do Brasil, que é o Grupo Heyers. E aí fiquei trabalhando para eles um tempo, e aí conheci a dona patroa, e... Lagiana, por fim, né? E aí, então, decidi vir para Lages, aí comecei a estudar, a fazer pré-vestibular, na época que precisava fazer pré-vestibular, e comecei a administração e namorar com a Michele, e, enfim, começar o meu próprio empreendimento com produção de rosas aqui em Lages. Bom, aí você tinha toda uma bagagem, né, nacional e internacional, e aí eu acho que ficou mais fácil também para você visualizar o que havia de oportunidade no mercado aqui na Serra Catarinense, no Brasil como um todo, e também já tinha bastante experiência, né? Bastante coisa para montar teu próprio negócio. Mas esse eu vou deixar para o segundo bloco. Tá bom. Mas vamos fazer um rápido break. Você que está acompanhando, a gente está conversando com o Gustavo Gabriel Tais, falando sobre a jornada empreendedora dele, as experiências, e na volta do break a gente continua esse case, essa história aí com você. Fica ligado, a gente já volta com o Pulso. Nós estamos de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje conversando com Gustavo Gabriel Tais. Ele é empresário, empreendedor, é administrador de empresas também, é técnico agrícola e tem um monte de experiências aí fora do país e aqui no Brasil também, uma história muito bacana. O case dele é muito legal e a gente estava falando justamente agora sobre o momento que você firmou raízes. Sempre tem a história do relacionamento, a mulher lagiana, daí eu acho que foi ela que te segurou. Senão você estava viajando o país inteiro, o mundo inteiro. Ela segurou você aqui. Tem que agradecer a Michele ter segurado o Gustavo aqui em Lages. Mas eu quero saber do teu empreendimento, porque você acumulou uma bagagem, um conhecimento enorme. O que foi o empreendimento que hoje é a Garden? Você viu uma oportunidade, Como é que começou? Não, Malik, você vê, né? A gente fala em análise de mercado e tudo mais. Na verdade, eu não fiz nada disso. Tá? Eu vim para Lages e tentei fazer aquilo que eu sabia fazer, que era produzir rosas. Olha só. Né? Não tinha terreno, não tinha dinheiro, mas consegui vender uma ideia para um empresário, na época, o Valmor Neto, filho do famosíssimo Neto, né? Que é uma lenda urbana. E nós começamos uma sociedade, e eu comecei a produzir rosas aqui em Lages, em estufa, rosas de corte, né? Então, dias famosíssimos aí, como o Dia Internacional da Mulher, Dia dos Namorados, Dia das Mães, são as grandes épocas de faturamento, né? Para quem produz rosas. E eu comecei, então, por fim, fazer aquilo, a única coisa que eu sabia. E eu sabia que Santa Catarina era um dos grandes consumidores de flores e plantas ornamentais no Brasil e que não tinha nenhum produtor. Então, juntei aquilo que eu sabia fazer e que sabia que não tinha, mas sem plano não tinha administração ainda, não tinha feito administração, era só técnico agrícola, só tinha força de vontade e sabia trabalhar e sabia produzir, e, enfim, foi como eu comecei. Uma coisa legal nesse período que eu comecei o plantio, teve uns 6 meses que as plantas não tinham muito o que fazer, né, depois de plantadas, né? Fui trabalhar com o Zizi, no Parque da Saudade. Meu primeiro trabalho em Lages foi de coveiro. Estava embelezando o Parque da Saudade. Na verdade, eu vendia os lotes ali, interessante, né? Mas trabalhava com vendas. Você vendeu os lotes mesmo. Sim. E, enfim, aí fiquei por vários anos, quase 8 anos, produzindo rosas. E aí foi a primeira vez que eu quebrei uma empresa, né? Eu fali com as rosas. Levei um grande calote e aí
eu estava na iminência de ter que trocar as mudas, tal, e aí eu lembrei exatamente dessa parte, que eu fazia manutenção de jardim nos Estados Unidos, e uma floricultura estava me devendo algum dinheiro da época das rosas, e então a minha proposta foi que eu então parasse com as rosas, mas que eu assumisse a parte de jardinagem, e eles ficassem com a parte de arte floral. Então, para você ver como quando se fala em floricultura, são dois segmentos bem diferentes, né? E eles aceitaram. E foi assim que eu comecei, então, a Garden Center, vendo um nicho de mercado, porque o que eu fazia era cortar grama, fazia contratos formais. Então, eu estava fazendo administração, falava-se muito da importância de se formalizar empresas, né? E nasceu de um condomínio que teve uma reclamatória trabalhista de um freelancer que se machucou e eles tiveram que fazer uma grande chamada de capital por conta dessa pessoa que se machucou, fazendo corte de grama, a lâmina rompeu, bateu, e enfim, eu digo, opa, aí é uma oportunidade. Eles tinham um contrato com uma empresa que tivesse também... Não, eu sugeri, né, na verdade. Sugeriu? E aí, como uma empresa estava formal, eu comecei... A Floricultura Garden Center começou exatamente com contratos formais de manutenção. Então, hoje eu tenho 3 segmentos bem distintos dentro da floricultura. Eu ia te perguntar. Nós temos as vendas de balcão, né? A gente incentiva para que as pessoas façam seus próprios jardins, façam seus próprios pomares, façam suas próprias hortas. E nós nos denominamos como um centro de jardinagem, não como uma floricultura. Claro que a palavra floricultura ela é muito forte dentro da nossa cultura, né? Mas a Floricultura Garden Center é mais um centro de jardinagem. A gente é muito focado nessa parte de produção, seja ela de frutíferas, de hortaliças ou de flores. Para nós é o mesmo segmento. Mas antes, no início, então a floricultura vai fazer quase 20 anos já, né? Ela começou em 2005 as atividades, mas na época, digamos assim, desses 3 segmentos, venda de balcão, implantação de jardins e manutenção de jardins, 80% do faturamento era manutenção. E hoje se inverteu, né? Hoje, sei lá, 70% do nosso faturamento, 60% do nosso faturamento é a venda de balcão, uns 30% contratos de manutenção e o resto implantação de jardins. É interessante ver essa mudança. Eu ia te perguntar o seguinte, no teu segmento, qual é a perspectiva desse mercado? Como que está esse mercado hoje na Serra Catarinense, com a questão do turismo, com a questão do desenvolvimento de vários equipamentos também? Como que você enxerga oportunidades ou desafios também desse O turismo segmento? não é um grande cliente nosso, não é. Eu não vejo ainda uma grande preocupação do turismo com essa parte de jardinagem, diferente, por exemplo, do que puxa Gramado, Canela, não. Eu vejo o nosso empreendedor da área do turismo voltado muito para o ambiente interno, para a gastronomia, o que é muito legal. Belezas naturais. Belezas naturais, o que está pronto, mas ele acaba não investindo nisso, mas né? seria, de repente, uma coisa assim. É um nicho. Né? E as próprias prefeituras, eu não vejo... Eu vejo um certo movimento ainda mais muito contido com relação a isso, né? A gente já participou de algumas licitações, São Joaquim, Bom Jardim, mas dá de ver que as pessoas não entendem muito disso e aí você acaba não conseguindo solicitar aquilo que você não entende. Mas então vamos lá, as pessoas ainda não entendem exatamente o que esse trabalho pode agregar para a Serra Catarinense. Eu perguntei porque eu fiquei imaginando, tem tudo a ver com turismo, tem tudo a ver com o embelezamento da cidade. E existem vários movimentos acontecendo hoje, até para aceleração do desenvolvimento do município, as entidades trabalhando muito fortemente para isso. O que as pessoas não sabem sobre o trabalho que vocês fazem, que de repente poderia ser algo para a gente explorar na Serra? Será que a gente pode deixar a Serra mais bonita? É que eu acho que ainda tem tanta coisa para ser feito, Malek, né? Quando a gente fala em turismo, é algo bem grande, né? Nós não podemos descaracterizar a nossa beleza natural. Certo. Eu já fiz vários projetos em fazendas e tem pessoas assim que veem uma Disney, por exemplo, e dizem, cheio de canteiros, tal, mas você tem um fluxo muito grande de pessoas ali, o que convém... Você trabalhar tudo isso, né? E é um ambiente construído. Né? Mas é um ambiente construído. A Flórida mesmo era um pântano, né? Enfim, né? É uma conversa grande. Eu acho que tem muito que ser feito. A gente, de fato, despertou pro turismo, mas eu acho que tem muita coisa ainda para ser feita antes de chegar nesse aspecto onde que isso vai diferenciar
de outra coisa, Você acha entendeu? que esses fatores estão mais relacionados com cultura e desenvolvimento do Malik, município quando mesmo? você começa uma obra e você é um arquiteto, você tem que priorizar no que você vai focar, né? Os recursos sempre são limitados. Então, a gente vê que a questão de paisagismo, e você como arquiteto, você vai entender que ele, dentro do escopo daquele investimento que a pessoa quer fazer, infelizmente, não é prioridade. Ele prioridade. está no ciclo final da Ele obra, tá no onde a ciclo pessoa já está... Sim, e me diz uma coisa, Já tá quebrada. quantas empresas como a tua conseguem entregar uma obra dentro do orçamento? São poucas empresas, eu acho. Assim, E se a minha parte é a final, ele vai ter dinheiro para investir no vai paisagismo. investir nisso, né? Então, aí entra mais a questão cultural, questão... Mas eu vejo assim, já começou algumas situações que a gente vê o paisagismo crescendo aqui na nossa região, né? Não temos tantos concorrentes, né? São poucas as empresas especializadas dentro desse segmento, o que nos dá uma margem muito boa de trabalho, né? E pouco a pouco, então, as pessoas vão também notando a diferença do que você entende por profissional da área da jardinagem, né? Eu sou um jardinista, tenho um pouco mais de conhecimento que um jardineiro, mas não sou um paisagista também, né? Ou seja, não tenho formação em arquitetura, não tenho formação em engenharia civil para ter esse título, mas sou uma pessoa que estudo muito, tem uma bagagem e tem uma vivência. Mas a gente começa a perceber, Malik, o movimento onde que as pessoas entendem que aquele senhor que muitas vezes vai cortar grama não é um jardineiro, é um cortador de grama, né? Então, eu já tenho hoje muitas demandas atrás do meu conhecimento em jardinagem. Entendi. Né? As pessoas já estão buscando mais um conhecimento. Já percebem, porque a gente tem, ao longo desse período, a gente tem conseguido recuperar grandes áreas, né, através de utilização de técnicas agronômicas, né? Olha só, não envolve só o aspecto do jardim, é aquela visão muito restrita à floricultura, como tu falou, né? As pessoas às vezes enxergam muito o canteiro de flor e não enxerga o todo, que tem todo um sistema natural ali. Sim, então o segmento é mais ou menos isso, né? Então hoje nós temos contratos muito bons na área de manutenção, que não é qualquer empresa que consegue dar conta por conta investimento em maquinário, capacitação de profissionais e tudo mais, né? Mas a floricultura está bem estabelecida nesse tripé, né? Que seria vendas de balcão, projetos de implantação de jardins e manutenção. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Tem 2 pontos que a gente tem que abordar nesse programa. Nós vamos ter que dar conta disso aqui. Tem 2 pontos. Um ponto que eu quero comentar contigo é sobre o desenvolvimento da cidade. Eu acho que você tem uma visão muito ampla sobre isso, e essa nós vamos deixar como última pergunta. Eu quero a visão do empreendedor, do Gustavo Tais, sobre o que a gente precisa para desenvolver a Serra. Você vai ter que resumir, porque eu sei que você tem uma visão complexa sobre isso, mas vamos lá. Antes disso, eu quero saber quais são os outros negócios que você tem, que outras atividades você desenvolve que você considera importante colocar aqui para os empreendedores que estão acompanhando, e também que oportunidades você enxerga fora do teu segmento aqui para a Serra. Bom, Malik, assim, meu pai fala e eu sou obrigado a concordar, né? Filho, você é que nem pato, você caminha, voa nada, mas não faz nada direito, né? Eu acho que esse... Eu discordo. Eu acho que esse... trabalho é muito bem feito. Não, é que eu sempre tive essa coisa de me comparar com os melhores, certo? Eu não me comparo com quem eu tenho como concorrente aqui em Lages, eu me comparo com aqueles que eu conheço. Nessa perspectiva, eu vejo que eu tenho muito ainda que aprender, mas eu acho que ao longo da história da humanidade teve seus vários momentos, né? Então eu sofri muito, porque meu pai era um cara muito bom dentro daquilo que ele fazia. Mas hoje as coisas mudam com muita velocidade e aquilo que era uma verdade no passado passa a ser uma mentira, e se você não tiver uma capacidade de se adaptar, você estressa, você entra em depressão, você quebra, tá? Então eu percebi que esse momento, o fato de eu ter uma habilidade muito grande de me adaptar com o novo, me mantenho no mercado de qualquer maneira, inovando, e por ser medíocre em várias coisas, dentro da minha perspectiva. Acho né? que é modesto, talvez. Medíocre na perspectiva de mediano, entendeu, Malik? Você exige muito de você. Eu exijo, mas eu me sinto uma pessoa... hoje eu tenho a floricultura, né, como a gente falou, eu tenho um sítio, atividade rural, tenho criação de cordeiros e reflorestamento, e faço Airbnb, trabalho nessa área de turismo, né? Meu sítio hoje tem uma variedade de espécies que poucos hotéis fazenda têm em termos de ajardinamento, né?
Trabalho também no CAV como administrador, sou secretário de pós-graduação em produção vegetal, né? Então sou servidor público também há 17 anos. Então de manhã eu estou na floricultura, das 7h30 até meio-dia e 10, meio-dia e 15, a 1h começo no CAV, saio de lá às 7. Às segundas-feiras de manhã tem o programa RC7 Agro, que está indo para a sexta temporada, 2 anos. Graças a Deus, muito bem colocado, muito bem apoiado por empresas muito fortes do segmento. Relevante, porque está trazendo uma visão ampla. A gente está muito feliz com isso aí. Talvez você está empreendendo rádio aí. E é basicamente isso, Malik. Né, nessas áreas. E claro, sempre tive envolvido com judô, sempre tive envolvido com voluntariado, sou rotariano. Eu ia te perguntar isso, a importância desse trabalho também, né, na formação do Gustavo, assim. Você está sempre muito conectado com as pessoas, você está sempre muito conectado com a realidade, você sabe o que está acontecendo, você participa das entidades, das ações. Malik, quando eu cheguei em Lages, eu não tinha nenhuma referência. Eu sou o Gustavo, né? Então, eu acho que pessoas como você, por exemplo, né, que traz um legado familiar, né, é muito difícil, porque você inevitavelmente está sendo comparado o tempo todo, né? Teu pai faz assim, teu avô faz assim, e o Gustavo é um estranho, então ninguém tem como me comparar. Então eu posso fazer a besteira que for, eu não trago nenhum passivo familiar, né? Então eu admiro muito pessoas como você, que trazem essa responsabilidade de dar seguimento. Mas eu sempre tive a necessidade, então, de me fazer conhecido na cidade. Foi aí que eu entrei, nasci, eu fui presidente de núcleo, fui da diretoria, né? Aí me envolvi com o Rotary também para fazer network, né? Porque eu era um pintinho fora d'água, né? Eu chegava numa loja, quem é que você é? Você é filho de quem, né? Queira ou não queira, Lages, embora tenha um tamanho mediano já, uma cidade com mais de 160 mil habitantes, ainda tem certos trejeitos provincianos, né? Concordo. Você é filho de quem? Quem que é teu pai? Quem que é teu neto, né? E foi basicamente isso, essa necessidade de fazer network. Hoje eu digo com muito orgulho, mais de 20 anos que eu estou na cidade, os grandes empresários de Lages e pessoas muito humildes me recebem porque eu sou o Gustavo, conhecido por eles, né? Então isso para mim é aquela história, né? Já dizia o meu avô, né? Você não precisa ter dinheiro, você precisa ter crédito, né? Então, graças a Deus, eu digo, passo uma semana frouxa em Lages sem a carteira no bolso. Você tem muito crédito, com certeza. Para finalizar, a gente tem mais um minutinho aqui. Queria que você falasse um pouquinho o que Lages precisa, né, de forma breve, na visão do Gustavo. Serra Catarinense, não Lages. Malek, o grande problema do Brasil, e Santa Catarina está nesse escopo, a nossa Serra Catarinense, é a descontinuidade administrativa. E quem está falando disso é o Gustavo, servidor público. O que é descontinuidade administrativa? É exatamente essa incapacidade do oposto ou do partido contrário admitir que nem tudo é bom, nem tudo é ruim. Certo. Né? É dar continuidade às ideias que são boas, né? Então, quando a gente fala em urbanismo, vamos entrar na nossa área, Malik, você não faz um urbanismo em 4 anos, você faz ele como uma progressão, né? No sentido de continuidade. Se você começa e você para e destrói, né? E eu acho que isso talvez seja um dos maiores fatores que eu acho que nós, lagianos, serranos, temos que forçar para que a gente consiga dar continuidade aos projetos. Se a gente conseguisse simplesmente dar continuidade a bons projetos, isso era uma coisa fantástica. Outro ponto é exatamente, as pessoas falam muito sobre corrupção, sobre muitas coisas, de gastos públicos, né? Mas a ineficiência administrativa talvez seja uma das maiores despesas que eu vejo, né? Então seriam esses 2 pontos que eu vejo que atrapalham muito o desenvolvimento nosso, né, da nossa região. Exatamente, uma continuidade administrativa e que soubesse aproveitar os talentos que tem, porque tem pessoas muito boas trabalhando no serviço público que muitas vezes nós temos aí grandes Schumachers, aí Ayrton Sennas e estão dirigindo Brasília, entendeu? Verdade. Então esses são os 2 pontos que nós como cidadãos, que a gente possa de fato cobrar e observar isso, né? Para que a gente possa acompanhar melhor, né? Tá aí o Observatório Social, sempre precisando, sou voluntário do Observatório Social também, sempre precisando de voluntários, pessoas que acreditem em fazer um serviço público com melhor qualidade para a nossa região. Muito legal essa visão, Gustavo, e eu te agradeço muito por ter disponibilizado
esse conteúdo, essa entrevista para a gente aqui, compartilhado essas ideias, na minha visão, com muita modéstia, com muita humildade, né? E eu acho que isso também talvez seja o que te coloca, né? Como você falou, né? Você entra na casa de todos, você conversa com todos justamente por essa característica que eu admiro muito, que é essa humildade e, acima de tudo, um trabalho sério, a vontade de fazer, né? Eu acho que sempre muito positivo, sempre muito brincalhão também. Hoje você tá mais sério aqui, hoje ele tá mais sério na entrevista, ele gosta mais de entrevistar, mas eu peguei ele, hoje eu que entrevistei. Mas foi muito legal a nossa conversa, Gustavo, e eu te agradeço de coração você ter vindo aqui. Acho que tem muito assunto pra gente conversar ainda, né? Eu vou te chamar mais vezes pra gente trocar ideia, e você é um desses caras que passou, né, que começou mesmo do zero ali, né? Como tu disse, tu veio pra cá, tu não tinha uma família constituída aqui, você não tinha uma herança aqui, você iniciou do zero, muito bem sucedido, sem dúvida, e leva muita coisa legal através do teu programa, dos teus ensinamentos, dos valores que você sempre compartilha também. Então, muito obrigado por estar aqui no Pulso, e para você que acompanhou, fica com a gente, tem mais conteúdo, tem mais gente conversando aqui, a gente tem uma lista de empreendedores, empresárias, mulheres, homens aí, que vão vir falar um pouco sobre a história, mas eu não vou dar spoiler não, eu vou fazer com que você aguarde o próximo programa, porque esse ano a gente está valorizando aquelas pessoas que fazem a coisa acontecer na Serra Catarinense, valorizando o que é nosso. Gustavo é um deles. Grande abraço aí, então fica com o Pulso. Agradecer aos apoiadores do programa, a Orion Parque Tecnológico, também aí o Clube de Negociadores e, claro, você ouvinte que está sempre conosco. Valeu, um grande abraço.